mais um Diário da Dona de Casa. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Oi pessoal, tudo bem? Então, esse assunto sobre a educação dos filhos, eles têm sido um pouco solicitado aqui no canal. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô gostando muito de falar sobre isso, porque eu percebi que a gente tá vivendo coisas muito parecidas. Algumas mães que me seguem não têm seus filhos adolescentes ainda, mas elas já procuram se preparar e têm perguntado como que você lida com isso, como que você lida com isso, como é que você conversa sobre isso com seus filhos, você já conversa, como que é? Então eu vou explicar pra vocês como que é aqui em casa, mas não quer dizer, gente, que seja o melhor modelo, tá? Se der certo, eu conto pra vocês, se der errado também eu conto pra vocês. Assim, o que nós nos pautamos pra educar nossos filhos com relação a alguns assuntos? E se vocês já conversam sobre isso, se isso é super normal, as crianças ouvirem certas palavras, por exemplo, para nossas intimidades, digamos assim, a gente usa os nomes adequados, sabe? Não tem apelido, então, normal. Então, se a gente precisar de falar uma palavra relacionada a alguma coisa íntima, a gente vai usar a palavra adequada, igual a gente vê na literatura, mesmo que a Alice esteja perto. E não precisa temer, e depois se ela sair falando essa palavra lá fora, não tem problema se ela falar. Se ela falar, alguém vai conversar com ela sobre isso, vai, de repente, desviar o assunto e vai entender que ela ouviu isso em algum lugar. E se a pessoa não entender, desculpa, o problema da pessoa. A gente não fica evitando essa palavra porque ela tá perto, né? E então, assim, eu vou falar pra vocês com essa idade, assim, as crianças vão aproximando 10, 11, 12 anos, você começa a ver ali a transformação do corpo, então muitas mães já ficam pensando, e o namorado, como que vai ser? Como que é isso aqui em casa? Outro dia perguntaram pra mim, a Mel já namora? Ah, o Felipe e a Mel estão namorando. Então eu vou explicar pra vocês como que é isso aqui em casa. A primeira coisa que eu e o Fred decidimos foi que essa questão assim de namoro, entre outras coisas um pouco mais complexa, que a gente não ia trabalhar a proibição. Tipo, você tá proibido namorar com tanta idade. Olha, eu não quero nem saber. Não, a gente resolveu que não ia ser assim. Que a gente ia sempre conversar sobre eles, sobre o que é isso, né? O que significa isso, qual a responsabilidade que se tem sobre isso, por que que numa idade um pouquinho mais avançada é melhor a gente se relacionar dessa forma do que... Bom, enfim, vocês vão entendendo. Então, eu e o Fred, a gente já decidiu que não ia ser uma coisa proibida, né? Porque a gente foi educado meio... Porque eu também fui educada assim. Minha mãe nunca chegou pra mim e falou assim, ó, você tá ficando mocinha, tal. Então é o seguinte, aqui em casa só namora com tal idade. Meu pai nem conversava sobre essas coisas, mas a minha mãe nunca, ela foi deixando, ela foi observando, foi deixando as coisas acontecer e depois ela falou comigo de acordo com aquilo que ela podia dar no momento. E eu acho que a minha mãe foi muito sábia mesmo. Se talvez não tenha tido um resultado muito bom, foi questões das minhas escolhas mesmo, mas minha mãe foi super sábia, assim, com relação a isso. Ela era muito clara, olha os exemplos, né? Então, às vezes, umas meninas de 16 anos engravidavam, casavam rápido, né? E ela dizia, olha os exemplos. Depois via aquele casamento complicado, ela, olha o exemplo, né? Então, desde pequenininha, ela falava, olha o exemplo. Ou seja, põe sentido no que tá acontecendo no mundo. E aí, quando eu tive o meu primeiro namorado, que foi o Fred, ela estipulou algumas regras, né? Alguns limites, né? E disse pra mim o seguinte, olha, quem vigia a gente é a gente mesmo. Se você fizer besteira, em outras palavras, você vai ter que arcar com as consequências. Ninguém vigia ninguém, porque o que você quiser fazer, você vai achar jeito de fazer. Então, né, ela orientava, estabelecia limites de encontro com o namorado, como que era, até que horas. Sempre que eu ia sair, ela tinha as regras, voltar a tal hora, só vai se seu irmão for, como qualquer família, mas nunca me proibiu de namorar. E eu comecei a namorar com o Fred, tinha 14 anos. E ela não me proibiu. E com 12 anos a gente já tava meio que, era namorado, mas não era. Mas a minha mãe também só me chamou pra conversar, perguntou quem ele era e tal, mas ficou aquele, sabe assim, é meu namorado, mas nem pegava na mão.
ficou aquele clima assim, mas depois o Fred foi embora, mudou de cidade, aí depois quando ele voltou a gente realmente começou a namorar com 14 anos, então minha mãe viu que realmente era um namoradinho, porque ele mesmo falou, quero conhecer a sua família, quero ir na sua casa, quero conversar com sua mãe, então minha mãe viu que era uma coisinha um pouco mais séria, então ela só me orientou, ela nunca proibiu, então eu fui educada assim, claro que tinha umas coisas que ela proibia, minha mãe proibiu 2 coisas assim que eu me lembro, muito forte, não vai pra beira do rio sem um adulto, que seja seus irmãos, né, ou parente, assim, e não suba em árvore. Eram 2 coisas que ela proibiu. O resto, gente, eu não me lembro, assim, da minha mãe ter proibido, sabe? Proibido. Olha, você tá proibida, eu não é de mim, não. Nada. Namoro, essas coisas assim que geralmente pais proíbem, ela nunca proibiu. E eu achei que foi muito bom, sabe? A educação dessa forma, eu achei que foi muito bom, porque ela deixou bem claro que qualquer burrada que eu fizesse, eu ia ter que arcar com as consequências, e ela sempre me mostrou exemplo. Minha mãe não era assim de conversar muito, mas pela época que eu fui educada e pelas, assim, por a minha mãe ser uma pessoa muito simples, na época nem televisão ela assistia direito, muito pouco, né? Não era uma pessoa assim que tivesse uma bagagem intelectual, ou que leu algum livro, ou que não. Então ela foi meio pelo instinto dela, sabe? Eu acho isso muito bonito. Então ela foi por aquilo que ela observa, por aqueles valores que ela adquiriu na experiência, na dor, no sofrimento, ver o sofrimento dela, ver o sofrimento do outro, sabe? Então ela foi adquirindo uma bagagem muito grande, e ela repassou isso pra gente nessa área. Se talvez hoje eu não seja um ser humano melhor, eu acho que foi muito mais pelas minhas escolhas do que pela forma que a minha mãe escolheu me educar. Bom, enfim, a gente já tem 7 minutos. Então vou falar pra vocês como que eu lido com essas coisas aqui em casa, mais ou menos igual a minha mãe fez, sabe? Eu nunca cheguei pra Mel e falei assim, Mel, olha, você tá ficando mocinha e tantos anos, não vai namorar, tal. Nunca falei nada. Ela um dia perguntou pra mim, né, mãe, com quantos anos você vai deixar eu namorar? Eu falei, filha, olha, a gente vê isso, vai demorar tanto, né? Eu falava pra ela, vai demorar muito, acho que ela tinha uns 10, 11 anos. Ai, filha, vai demorar muito, né? Então vamos esperar, depois a gente vê isso aí é uma coisa que acontece, mas sempre falando, mas quando você ficar gostando de um menino, você me conta. Pode ser que alguns pais acham que esse tipo de conversa você está estimulando a criança a gostar ou a namorar, mas eu vejo que não, porque esse tipo de coisa não precisa de estímulo, não dos pais. Eu acho que é você dar abertura, porque se o seu filho tá com 11 anos e resolve querer namorar, a primeira pessoa que deve saber é você, pra você orientar. Então se você não der essa abertura, pode namorar escondido, porque eu tinha amigas com 10 anos que tava beijando na boca escondido, que estava beijando intimamente, escondido, nos cantinhos do bairro, entendeu? Eu achava um absurdo aquilo, né? E não era nem que era namorado, né? Beijavam um tempo, combinavam de estar ali naquele lugar para se beijar, e no outro dia também, depois passava, não queria mais, depois já era outro. Isso acontecia na minha época, né? Então, vendo isso, eu falei, puxa, isso pode acontecer com 11 anos, pode acontecer com 10 anos. Então, eu sempre dei essa abertura para que a Mel me contasse, né? E sempre falei pra ela, assim, olha, quando você estiver interessada num rapaz, você me fala. Aí já aconteceu dela ficar interessada por alguns meninos, então ela gosta de me contar. Ela vem, me conta, aí eu falava pra ela, olha, aí ela, ele falou isso pra mim, ele falou que eu sou isso, que não sei o que, eu acho que ele tá gostando de mim. Então era a hora que eu falava pra ela, olha, nessa fase os meninos querem experimentar, eles querem beijar na boca, eles não estão muito preocupados com o sentimento. Então eu falei pra ela que isso acontecia, né? E aí fui conversando, à medida que ela foi trazendo algumas informações, eu fui conversando com o Felipe, sempre foi assim, é que o Felipe, essa questão assim de estar interessado por uma menina, isso foi mais tarde, né, a Mel foi um pouco mais precoce, então sempre fui, depois ela vinha e falava assim, mãe, realmente, aquele menino lá, olha, agora ele já tá jogando charme pra outra, então você tem razão, e ela foi falando, então eu fui ensinando ela à medida do que ela trazia, né, gente, eu não antecipei, à medida que ela ia trazendo as experiências que ela tava vivendo, eu fui mostrando pra ela que as coisas poderiam não ser igual ela era, porque eu percebi uma ingenuidade muito grande na Mel, sabe, de um amigo que diz assim, Mel, sou sua melhor amiga, e ela acha que ela pode confiar cegamente. Eu sei que é muito triste a gente não poder confiar no ser humano, mas então eu fiquei preocupada assim, sabe, se o menino só queria, na verdade,
roubar um beijo dela, né? Alguma coisa assim que acontece muito nessa idade, e às vezes ela estava fazendo uma leitura de que ele estava gostando dela. Então eu fui ensinando ela a observar antes de se entregar a alguma situação. Aí teve uma fase que ela falou, mãe, eu fui pedida em namoro. Aí eu conversei de novo com ela, expliquei e tal. Aí o menino quis vir aqui. E aí? Aí veio, conversei com a mãe ficou desesperada. Primeiro filho e tal. Aí eu falei, não, vamos conversando, às vezes não vira nada, porque acho que proibir não vai ser o mais viável. E aí eles veio, tomaram um lanche, conversaram, depois ele veio aqui de novo. Na verdade, eles nem namoravam, porque eles nem se encontravam. Aí depois, não sei, terminou. A Mel falou, vou terminar, porque não sei o quê. Mas, tipo, sabe, não namoraram de verdade. Foi só aquela coisa assim, né? E ela percebeu que não era, e acabou acabando. Então, às vezes, se a gente tivesse proibido e batido o pé, que ela era muito nova, que ela não podia namorar, talvez estaria até namorando escondido, ou eu acabaria tendo que ceder, né? Então não ia ser legal. Só sei que ela não namorou de verdade. Eu acho que às vezes a criança nessa idade, às vezes a Mel falava isso pra mim, eu queria tanto ter um namorado, ou seja, eu quero ter um namorado, não é alguém que ela viu, achou legal e se interessou, não, eu quero ter um namorado. Às vezes ela falava isso pra mim. Então eu acho que foi mais ou menos isso, sabe, ficar por um tempo dizendo, eu tenho um namorado, e ela achava o máximo, mas eu tenho um namorado. Ela queria contar pras tias dela que ela tinha um namorado. Então você vê ali que não tá ligado a nenhum sentimento, não tem maturidade para isso, tá ligado às questões mais do grupo. Porque a minha amiga tem namorado, né? Eu não tenho. Ou sentir esse prazer de abrir a boca e dizer eu tenho um namorado. Ou por questões mesmo que eles não conseguem entender dessa transformação do corpo, né? Dos hormônios. Então é um turbilhão. Só sei que foi uma coisa muito boa pra Mel, porque ela teve a experiência de dizer que tem um namorado, sendo que nunca namorou, de verdade não namorou. Bom, pelo menos ela sempre me contou, né? Às vezes ela encontrou com o menino 2 vezes, e claro, sob a nossa orientação, sobre a nossa atenção, e eu perguntei pra ela, né? E aí, Mel, não sei o que, a gente tem vergonha, a gente tem vergonha de pegar na mão, né? E aí ela disse que um dia ele pediu um beijo pra ela, né? Falou, eu posso te dar um beijo? Ela falou, ainda não tô preparada. Então ela me contou tudo isso. Então eu acredito que isso realmente aconteceu. Agora, se aconteceu um beijo ou outro também e ela não quis me contar, também não vou achar que foi o fim do mundo. A questão é que eu sempre orientei ela, eu sempre fiz ela saber o que pode estar por trás daquele menino que está dizendo que gosta dela, que às vezes não é sentimento. E às vezes o que ela está sentindo também, às vezes não é sentimento. É questão de querer experimentar, é questão mais sensória, sabe? Então eu sempre falei isso pra ela, e sempre falei pra ela não confundir também, não confundir isso com sentimento. É tanto que esse menino, ele era muito bonzinho, sabe? Eu vi que ele era muito educado, ele tinha princípios, ele tinha valor, é tanto que a mãe quis vir aqui, sabe? Ela ficou desesperada, mas aí eu falei, não, calma, olha, eu te entendo, é o primeiro filho, mas vamos, é só a gente orientar, conversar muito, que vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Logo eles descobriram que eles não tinham maturidade pra isso, porque não tem, gente, não tem maturidade. Então, é assim, e um conselho, né? Eu vou falar conselho, mas eu acho que eu não sou ninguém para dar conselho. A gente tem que buscar conselho em Jesus. Eu acho que a única pessoa que pode dar conselho pra gente é Jesus. Mas eu vou falar pra vocês assim, vocês que são mães. É muito normal as nossas filhas quererem namorar numa idade que não é bem a que a gente queria. Porque imagina que eu ia querer que a Mel namorasse com 14 anos, gente. Não queria. E isso normal, isso pode acontecer, você não vai evitar isso. Se ela não quiser e não pensar nisso, ótimo, foi uma coisa natural, mas você não tem como evitar. Não adianta você falar, olha, você não vai namorar, olha, namorar essa altura, porque isso não vai evitar. Então é melhor você ser amiga de sua filha, você dizer pra ela que essas coisas acontecem, dar abertura pra que ela te conte as coisas, porque ela vai buscar orientação em quem? Os amigos, muitas amigas da Mel acham que valoriza isso, né? Quantos meninos ela já beijou, quantos namorados já teve, e não sei,
por algumas conversas assim da Mel, dá a impressão que tem até uma disputa. E eu já ensinei a Mel a se valorizar. Não que isso seja a coisa mais importante da vida dela, se ela beijou, se ela não beijou, mas que ela se valorizasse, porque ela fala assim pra mim, eu queria ter um namorado igual meu pai. Porque meu pai sempre foi uma boa pessoa, sempre, ele te ama, mãe, ela fala assim, eu vejo que meu pai te ama, que você é tudo pra ele, então eu queria ter um namorado assim. Eu falei, filha, pra você atrair uma pessoa assim, você tem que se valorizar, porque um menino bom, de caráter, que tenha compromisso com a verdade, que tenha compromisso com o sentimento e com a responsabilidade, é muito difícil ele se interessar por uma menina, né, que vulnerável, né, que hoje tá com um, hoje tá com amanhã, hoje tá... Então eu falei isso pra ela, um menino responsável, ele vai querer uma menina responsável, um menino que valoriza sentimento, vai querer uma menina que valoriza sentimento, então, né, eu não sei se eu falei certo, gente, não sei se tá certo, mas foi o que eu falei pra ela, né, e eu fico assim até preocupada de falar desse jeito também, e a pessoa de repente se fechar, né? É complicado, né? Aí você vê algumas meninas assim que se fecha, parece que elas têm medo do amor, elas têm medo de se envolver, aí elas chegam assim com 26, 27 anos, nunca namorou, porque foi se fechando, foi ficando com medo de se envolver. Nossa, se envolver é tanta coisa. Então, eu fico muito preocupada também com o excesso de cuidado que a gente passa. Então, eu falei assim pra ela, né, se vocês acham que eu deveria melhorar essa minha fala, vocês falam aqui embaixo, porque eu não estou aqui passando receita do que é melhor, mas foi como eu falei. Porque às vezes eu tenho medo também, sabe, da pessoa não se permitir ser amada, porque ela tem medo, sabe? Ela olha pra todo mundo e fala, não, todos os homens são uns trastes, o único que é bom é o meu pai. Então ela não vai encontrar uma pessoa igual ao pai, às vezes até existe, mas ela não encontra, então ela se fecha. Então é delicado, é delicado. Eu acho que o melhor seria, nessa idade, a gente procurar um profissional, sabe, que possa melhor te orientar. E escolher a dedo também a linha do profissional. Mas assim, outro conselho que eu queria deixar para as mães, porque eu vejo muitas mães fazendo isso, muitas amigas, é assim, por questões religiosas ou culturais, a pessoa cria uma regra na casa dela de que a criança só pode namorar depois dos 15 ou depois dos 16, né? Então, cria-se uma regra, proibido namorar. Então, não admitem, não vão namorar por causa disso, por causa daquilo, da igreja ou da cultura, ou porque às vezes a mãe ou o pai passaram por alguma situação assim que não foi muito legal, precocemente, então quer estabelecer uma idade para os filhos. E primeira coisa, a gente hoje, os nossos filhos, eles, por essa era que a gente tá da modernidade, eles dificilmente vão saber lidar com proibições. Se pra gente era difícil, muita coisa nossas mães proibiam e a gente fazia, imagina hoje. Hoje é muito mais difícil. Eles não vão saber lidar com proibições, né? Então já começa que eu acho que não é o melhor caminho. Eu, na verdade, não sei se o caminho que eu escolhi é o melhor, mas eu acho que não é o melhor caminho proibir. Você está proibida de namorar até tal idade, porque não vai funcionar. Se quiser namorar, vai namorar escondido. Escondido, não vai ter como conversar com você sobre as dúvidas, sobre os medos, sobre o sofrimento, então vai criar um distanciamento e ela vai ter que ser muito independente antes da hora. Então, acho que proibição não é legal. Mas o pior mesmo é quando a mãe sabe do namoro e não conta para o pai, com medo do pai brigar com a filha ou de criar aquele clima, sabe? E aí, o que acontece? A mãe sabe do namorinho, né? Orienta, tal, tá sempre ali olhando, né? E o pai não tá sabendo de nada. Gente, é muito, muito complicado isso. Porque, veja bem, você tá mexendo na confiança que o seu marido tem com vocês. Vocês combinaram uma coisa e você tá fazendo outra. E por mais que você fale, não, eu tô conversando, tô tentando, não pode. Se a sua filha quiser namorar e vocês acham que não deve namorar, eu acho que o melhor fazer é o seguinte, filha, se você for namorar, o seu pai vai ter que saber. Ele vai saber. E dá um tempo para ela contar. Se você não contar em uma semana, eu vou contar. Você vai correr o risco dela falar pra você que terminou o namoro, pra não contar pro pai e continuar namorando escondido. Você vai correr esse risco. Por isso que proibição não funciona. E aí, o que vai acontecer, gente? Eu acho muito sério, porque você tá mexendo no casamento. Às vezes, se o seu marido descobrir, ele nem vai ficar
tão chateado porque a filha tá namorando escondido, mas por você ter escondido isso dele. E aí, gente, olha... E mesmo que ele não descobre, talvez você fale, ele nunca vai descobrir. Não, que ele não né, trabalha o dia inteiro, não vai descobrir. Tudo bem, mas e a sua consciência de estar escondendo uma coisa do seu marido? Isso tá certo? Se você acha que por uma cultura ou por uma questão religiosa tá errado a sua filha namorar antes dos 15 anos, dos 16 ou 17 anos, imagina você esconder uma coisa do seu marido e a sua filha saber disso. Resumindo, o que você está ensinando para ela? Que você pode sim fazer alguma coisa que está errada, desde que você faça escondido. Se ninguém descobrir, tá tudo certo. Essa é a mensagem que você está passando para ela. Então, sinceramente, eu acho muito grave e fico preocupada quando eu assisto a essas situações. E claro que na minha casa tem muita coisa grave também. Claro que na minha casa tem muita coisa assim que eu fico, eu sei que tá errado, mas é o jeito que eu tô conseguindo fazer, né? Mas o que eu estou mostrando aqui pra vocês é algo que eu vejo e que eu acho delicado, tá? E eu acho bem delicado mesmo. Bem delicado. Eu acho grave até. Muito grave. Mas porque casamento é comunhão, casamento é fidelidade, né? Então eu falo pra Mel, às vezes a Mel já fez algumas coisas, ela fala assim pra mim, assim, não conta pro meu pai não. Eu falei, não, eu não vou contar, quem vai contar é você. Às vezes eu nem ia contar, mas o fato dela falar não conta pro meu pai, eu já falo, não, quem vai contar é você tem até tal hora pra contar ou eu vou contar. Aí ela vai e conta. Por quê? Porque é importante ela entender que mãe não vai esconder os malfeitos dela do pai. Eu acho super importante. Então, às vezes, era coisa que eu nem acho que eu deveria levar pro Fred. Mas aí eu faço ela levar. Bom, gente, é o meu jeito, tá? Se vocês acharem que eu sou errada, beleza. É que às vezes vocês pedem pra eu estar falando como que eu lido com essas questões. Então, eu estou falando como que eu lido, tá? Então, mas vocês podem deixar observações aqui embaixo, não tem problema. Não ligo quando vocês falam, eu discordo de você com isso. Às vezes eu tento até argumentar meu ponto de vista, porque às vezes alguma coisa não ficou muito clara, mas eu não ligo. Pode discordar, não tem problema, pode contar pra mim como que vocês fazem aí na casa de vocês, mas o que eu estou passando aqui pra vocês também, que não é que é o certo, mas eu escolhi fazer desse jeito. Então você tem a proibição e você tem a orientação. Eu preferi pela orientação, mesmo que aparentemente pareça que você tá incentivando, né? Porque às vezes eu fico, ai meu Deus, será que não vai parecer que eu tô incentivando? Mas como eu sei que a proibição não funciona mesmo, e eu sei que eu não fui criada com essa proibição em relação a alguns assuntos, então eu escolhi conversar abertamente, tá? Então, gente, esse era o bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido produtivo de alguma forma, ainda que vocês falam, não, desse jeito eu não quero fazer, eu acho que ainda é produtivo, faz parte, é conhecimento e a gente cresce um pouquinho. Então, deixa aqui pra mim os comentários de vocês, como que vocês fazem, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.